abro, acaba no final acaba abrindo também um espacinho para vocês tirarem dúvidas, se tiver alguma dúvida sobre a aula ou trazer algum ponto. Então fiquem à vontade, tá? Hoje o tema da nossa aula a gente vai falar sobre, hoje 3 de julho, nós vamos falar sobre canais de aquisição de pacientes. Então a gente sabe que os pacientes que chegam, né, eles sempre chegam através de uma origem. Então, cada paciente tem uma origem. Então, uns é indicação, outros é rede social, outro é Google. Então, cada paciente sempre vai vir para a clínica através de uma origem. Então, nosso papel, o que eu quero hoje passar para vocês aqui, é que como a gente consegue entender a origem e como a gente consegue conduzir, né, de acordo com cada origem de paciente, o que esse paciente espera e qual a melhor forma da gente conduzir ele, desde o primeiro atendimento até realmente ali, né, o processo de conversão. Então, eu vou apresentar a minha tela para que vocês consigam visualizar tudo que eu estou trazendo para vocês. E aí no final também a gente envia o material, a gente coloca todo o material, tudo que a gente fala, né, vai para a plataforma. Então, quem não tiver acesso à plataforma ainda, nos avisa, por favor. Então, a aula fica disponível na plataforma e o material de acesso, esse material de apoio da aula, a gente também deixa lá anexado dentro da plataforma, tá? Para vocês conseguirem revisitar depois esse conteúdo. Então, eu vou apresentar a minha tela. Acredito que vocês estejam conseguindo ver. Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Então, perfeito. Vamos lá. Então, canais de aquisição de paciente, né? Primeiramente, o que são canais de aquisição, né? Então, canais de aquisição são todos os caminhos pelos quais os pacientes chegam até a clínica. E aí a grande falha, né, de muitas clínicas é tratar todos os leads como se fossem iguais, e não é. E aqui parece óbvio, mas é legal a gente parar para pensar juntos. Cada pessoa que chega até a clínica chega com um ponto de vista diferente. Então, por exemplo, uma percepção de valor diferente. Então, por exemplo, o paciente que chega pelo Google, ele está pesquisando uma solução, né? Então, o paciente do Google, ele não conhece a clínica, ele não sabe a experiência que a clínica oferece, às vezes ele não conhece nem o médico, então ele está ali, né, querendo entender sobre valores, sobre se é uma clínica bem avaliada, então ele tem ainda, ele está começando a construir uma percepção de valor, ele ainda está no escuro, né? E aí, um paciente que chega, diferentemente de um paciente que chega por uma indicação, ele já vem com mais confiança. Um paciente que chega pelo Instagram, ele, né, pode estar ali encantado, ele já viu o médico no Instagram, ele já viu que a clínica oferece uma experiência, ele já deu uma olhada ali em tudo que a clínica oferece, mas ele ainda precisa entender o valor, né, que é o preço, qual é o investimento que ele vai ter. E um paciente antigo, por exemplo, ele precisa ser retomado com cuidado, e na verdade não com um tom de venda. Então, é isso importante a gente entender que às vezes a gente tem uma única abordagem para todos os pacientes. E é natural que tenham, tá, gente? A maioria das clínicas funcionam com um padrão, com um script padrão para todos os pacientes. Só que o que eu quero passar para vocês é que o quanto isso impacta. Ora, conforme a gente for crescendo, a gente for entendendo, ah, Tati, encaixei meu script tá bom, tá convertendo, eu tô falando com o meu paciente ideal. Por que não a gente pensar em realmente destrinchar isso e começar a tratar cada lead ali de uma forma, ter um script para cada canal de aquisição? Então, isso realmente seria o melhor dos mundos, né? Realmente ter um atendimento personalizado. Mas eu sei que na prática isso muitas vezes não é viável, até pela operação da clínica, enfim. Mas eu quero hoje abrir a cabeça de vocês nesse sentido, tá? A ideia de que, assim, é possível eu personalizar o meu atendimento para eu falar com o meu paciente, né, cada um ali de uma forma, entendendo que eles vêm com percepção de valores totalmente diferentes, dependendo do canal de aquisição? Então, acho que é essa a pergunta que eu quero passar aqui para vocês hoje, né? Então, cada canal tem uma característica diferente, né? Tem uma condução diferente e automaticamente uma maior conversão quando a gente consegue entender isso. E aí, os tipos de intenção do paciente, né?
Então, antes de abordar os canais, a equipe precisa entender 3 níveis de intenção para conduzir cada paciente com a estratégia certa. Então, a gente tem um termômetro que é o que a gente chama dentro da área de vendas de lead score. O que é o lead score? É onde a gente consegue medir a temperatura desse lead e normalmente, né, eu já disponibilizei para muitas clínicas aqui aquela planilha de gestão de leads. E dentro dessa planilha a gente consegue usar esse termômetro, que é o lead score, mas isso para o pré-atendimento, né? Então, para um paciente quente, morno ou frio. E para tudo que a gente for fazer, né, falando de gestão de leads, é importante a gente ter essa classificação, olhar para esse lead score e entender que nível que está esse paciente. Então, o que é um lead quente, Tati? Um lead quente, ele já tem desejo, necessidade clara e confiança. Então, ele veio por uma indicação, ou ele já acompanha o médico, né? Ou pediu valores diretamente. Então, ele já quer realmente ali estreitar o relacionamento para realmente vir passar em uma consulta. Então, é uma condução que a gente pede mais objetividade, acolhimento e direção imediata para o agendamento. Por quê? Porque ele tem um nível de consciência maior, ele quer passar. Então, não adianta eu ficar fazendo um monte de perguntas qualificatórias para uma pessoa que, minha amiga já passou, já quero fazer com esse médico, já, né, já não precisa ficar me explicando muita coisa. Então, a gente direciona para esse atendimento mais objetivo e sempre direcionando o próximo passo ali ao agendamento. O lead morno. O lead morno, ele até tem interesse, mas ele ainda está avaliando. Ele pode ter vindo ali pelo Instagram, ou ele respondeu uma caixinha, ou ele clicou em um anúncio. E aí, como que é a melhor forma de conduzir? Com perguntas, conexão com a dor e percepção de valor antes de passar o preço. Então, esse lead, né, ele entendeu assim, poxa, eles oferecem aquilo que eu preciso. Talvez ele nem conheça tanto o médico. Então, eu quero passar, eu preciso desse tratamento, mas eu estou avaliando, vai depender, para eu realmente passar nessa clínica, vai depender de onde ela fica, qual é o preço que é cobrado nessa consulta. Então, ele ainda é um possível paciente, mas ele está naquele momento de avaliar. Então, essa condução, eu preciso fazer perguntas qualificatórias para entender também se esse lead é o nosso perfil. Se ele tem condição de, né, pagar por aquela consulta, se ele tem condição de fazer realmente um tratamento que a clínica vai propor, e para isso existem aquelas perguntas qualificatórias, tá? Eu acredito que aqui tem algum exemplo um pouquinho mais para baixo, mas eu sempre, quando eu faço a construção de script, eu coloco alguma pergunta qualificatória de acordo com o que cada clínica precisa ali de informação. E um lead frio, né, um paciente frio, ele ainda não tem clareza, confiança ou urgência. Então, é um lead que normalmente, né, por isso que a gente hoje fala, mas o meu tráfego não funciona. Por quê? O tráfego, ele gera, né, um topo de funil. Então, ele gera uma demanda muito grande de lead, mas de leads frios, que é esses leads que não têm o perfil da clínica. Então, o lead de tráfego é muito amplo, né? Então, normalmente ele só pergunta o preço e não responde mais. É o que eu ouço assim de 98% das clínicas. Tati, chega até bastante volume, eu recebo, sei lá, 30 pacientes por dia, mas eles não respondem. O máximo que manda é perguntando o preço e quando a gente responde, eles somem. Por quê? Porque é um lead frio. É um lead que não tem percepção de valor. Ele não está interessado tanto assim, qual é a especialidade desse médico, ou, por exemplo, qual é a esteira de produto da clínica, ele não tem nenhum tipo de relacionamento com a clínica. Ele viu ali algum anúncio, ele clicou, porque alguma coisa do anúncio realmente chamou a atenção dele, mas ele não necessariamente tem interesse em vir a se tornar um paciente da clínica. Então, é um lead que a gente tem que tratar de uma forma diferente, no sentido de eu preciso conduzir ele com educação, no sentido de eu preciso educar esse lead. Quando eu falo educação, não é a cordialidade, né? É a questão do eu preciso ter materiais para poder educar mais esse lead, para aumentar o nível de consciência. Então, por exemplo, eu tenho aqui um e-book explicando, né, sobre aquele tratamento que ele se interessou. Vamos supor que seja um lead que veio através de um anúncio, sei lá, ele viu sobre lipedema e clicou. Então, o que eu tenho hoje de lipedema aqui informativo para mandar para essa pessoa? Então, eu coloco essas iscas, né, esses materiais educativos, eu vou nutrindo esse lead, então eu faço um follow-up com ele, eu coloco ele dentro de uma cadência, então eu mandei hoje um material educativo, daqui 2 dias
eu faço uma retomada. Daqui ele não respondeu ainda, daqui 5 dias eu tento retomar novamente. Então a gente cria uma cadência de mensagens e pontos de contato para eu ir esquentando esse lead e entendendo se ele realmente, né, não tem o nosso perfil, se tem, e vou tentando ali outros pontos de contato com ele. Por isso é muito importante a gente classificar e ter esse lead score dentro da nossa gestão ali de leads, tá? Aí falando um pouquinho de canais principais, né? Então, os principais canais, que é o que mais gera conversão, por que gera mais conversão? Porque o paciente ele vem mais confiante. É indicação de pacientes, então esse até coloquei aqui como número um. Nada converte mais do que aquele lead que já chega através de uma indicação. Tudo que a gente vai fazer, nós mesmos, né, como quanto consumidores, a gente busca ali uma indicação e quando é uma indicação a gente já fica muito mais suscetível a vir comprar aquele produto ou aquele serviço. Então a indicação é o principal, né? Porque tem menor resistência ao valor. Mencionar a indicação ao longo ali né, da conversa é importante também. E ele não está apenas procurando uma consulta, ele está confiando na experiência de uma outra pessoa. Então é importante a gente entender isso também. O outro principal canal, parcerias com profissionais, isso é muito bom. Por quê? Por exemplo, o meu médico, né, aqui da clínica, tem parceria com o médico X, que é uma outra especialidade, mas eles têm esse cross de paciente, eles acabam enviando o paciente um para o outro. Por quê? Esse paciente, ele vem como referido daquele médico, então ele já confia naquele médico, para ele confiar né, então vocês entram dentro dessa confiança daquela confiança que o paciente tem com aquele médico. Então também é uma indicação, mas é uma indicação forte, porque é validada por um outro médico ou profissional ali da área. Então essa também funciona bastante. E eventos presenciais, porque gera proximidade, autoridade, né? Palestras, cafés com pacientes, workshop, ações em empresas. Então, esse tipo de canal de aquisição de pacientes são os que mais funcionam, que é o indicação, parcerias com outros profissionais e eventos presenciais. Então, isso não é um achismo meu, tá? Isso são métricas, olhando né, para o mercado, para o cenário de clínica, entendendo tudo que realmente funciona. Essas são as três principais. Então, por exemplo, Tati, eu preciso aqui na clínica, eu sou do comercial, enfim, eu sou gestora, eu preciso olhar para uma fonte, ou como que eu faço para trazer novos pacientes? Como que eu faço para trazer mais pacientes? Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu olho a minha planilha, né, o meu CRM de gestão de leads. Eu entendi que dos meus leads, 70% vem por indicação. Então, é uma ferramenta muito poderosa. Então, como que eu posso fazer para estimular mais o meu paciente a me indicar? Eu posso ter um programa de indicação bem estruturado, onde eu implemento isso na clínica, informo os pacientes e eu estimulo um canal que já funciona. Então, hoje eu tenho 60% dos meus leads vêm de indicação. Então, eu posso chegar, de repente, até 80%, só com um programa de indicação bem estruturado, né? Tati, eu entendi que 20% dos meus leads, eles vêm de parcerias com outros médicos. E, às vezes, gente, são parcerias que são orgânicas, não é nem que os médicos conversaram e falaram, vamos fazer uma parceria? Muitas vezes não, às vezes o médico, eles, sei lá, eles se conhecem, né? São colegas, e eles acabam indicando. Então, leva isso para o doutor, fala, doutor, olha, o doutor X, sei lá, o doutor Ricardo, está nos indicando muitos pacientes. Vamos formalizar uma parceria com ele? Aí eu consigo aumentar ainda e dar mais estímulo nesse canal de aquisição de pacientes. Eventos presenciais é algo que dá um pouquinho de trabalho de fazer, mas vale muito a pena porque também é algo relacional com o paciente. Você tem mais pontos de contato com o paciente de forma mais descontraída e eles gostam desse tipo de ação e acabam levando ou indicando outras pessoas também através desse canal, tá? Então, o que eu quero dentro desse ponto aqui, pensem, né, se vocês fazem né, se vocês conseguem aproveitar essas três estratégias que eu passei de forma mais estratégica, ou se vocês usam ela de forma despretensiosa. Realmente vem por indicação, mas eu não tenho nenhum programa de indicação. Então, olha para os números de vocês, entendam de onde está vindo esses pacientes e como que eu posso fazer para estimular e crescer esses canais de aquisição. Então, dito isso, né, temos também os canais digitais,
que é Instagram, Google e site. Então, esses três canais, eles são muito importantes para a gente olhar também como canal de aquisição de pacientes. Hoje, a gente sabe que é uma ferramenta que é muito, né, vista de bons olhos pelo mercado é o Instagram. Hoje, o Instagram é uma vitrine porque é um canal de relacionamento e de desejo, né? Então, o paciente ele pode acompanhar o médico por meses antes de chamar, condução consultiva, entender a dor, conectar com o conteúdo e gerar percepção de valores. Então, o Instagram, eu tenho que olhar para ele de forma muito estratégica, gente. Hoje eu até brinco, né? Eu falo, o Instagram hoje é o nosso novo currículo. Antigamente, eu peguei essa época, né? Que a pessoa indicava um médico e falava assim: "Ai, tá legal. Onde esse médico se formou, né? Ele é pós-graduado em quê? Enfim, você queria entender um pouco mais sobre o currículo do médico. Hoje não, hoje se é indicado um médico, a primeira coisa que a gente fala é: me passa o Instagram. E aí você vai lá, você olha o Instagram, você vê se ele se posiciona, você vê, né, ali o que ele posta, e aí você, a partir daí, você vai gerando uma conexão com ele ou não. Então, por isso que eu falo, o Instagram tem que ser uma ferramenta estratégica, ela precisa ser usada como estratégia. Os pacientes se conectam com o dia a dia do médico. Ai, Tati, mas o médico tem que postar tudo? Meu médico não posta nada. Não é que tem, tá? Nada aqui é obrigatório, mas é importante que tenha uma constância, que ele realmente fale ali, entenda quem é a persona dele e se comunique com essa persona. Então, por exemplo, o meu médico ele atende mulheres 30 a mais que procuram emagrecimento, menopausa, lipedema, reposição hormonal. Então, ele tem que fazer conteúdos estratégicos para essas pessoas. E ali, né, no meio disso, ele pode colocar o conteúdo da vida dele pessoal, ele, por exemplo, indo para academia, final de semana com o filho. Então, isso tudo vai gerando conexão de forma estratégica com esse paciente. O Google, o Google é uma rede um canal de aquisição muito importante, apesar da gente não olhar tanto para ela, mas estrategicamente ela é muito importante porque ele é a ferramenta que posiciona esse médico. Então, quando eu vou pesquisar ali o médico no Google, coloco o nome, é importante que ele apareça, que ele esteja bem avaliado, tá? E tem paciente que ele olha isso. Tem muitos pacientes que vão para o Instagram, mas tem muitos pacientes que vão buscar essa clínica no Google, ela vai buscar o site ali pelo Google. Então é importante também olhar para isso e entender se a clínica está bem posicionada no Google, tá? É uma ferramenta muito importante. E site. Então, site eu falo, né? Site é a casa própria. Então, o paciente ele gosta de também. Tem pacientes que também se importam muito com sites, principalmente aqueles pacientes mais tradicionais. Ah, deixa eu ver o site da clínica. Então, ter um site também bem construído passa essa autoridade, né? É um canal de autoridade, de validação. O paciente ele olha o Instagram, é importante se tiver site ele já conseguir ir para o site ali através do Instagram. Então, são pontos que ele vai olhando e aí vai formando essa percepção de valor dentro da cabeça dele. Então, eu vi um Instagram bacana, eu vi que essa clínica tá no Google, né, bem avaliada. Eu fui para um site bacana também, informativo. Então, isso tudo é importante a gente ter essa estrutura. E aqui, né, falando um pouquinho, né, de tráfego pago. O tráfego pago, Tati, hoje a gente não tem nenhum canal de aquisição de pacientes. Vamos supor, a única coisa que a gente faz é o tráfego. Não tem problema, gente. Eu gosto do tráfego. Ele não é como ele era antigamente. Então, a gente está falando de uns 3 anos atrás. O tráfego, a gente ia lá, a gente impulsionava ele e isso trazia um grande retorno. Né? Eu trabalhei muito com clínicas nessa época que o tráfego também funcionava muito bem. Hoje já não é o mesmo cenário. Hoje, o CAC, que é o custo de aquisição do lead, ele é muito mais caro. Então, vamos supor, lá atrás o custo do clique era R$ 2, hoje é 20, entendeu? Então, aumentou muito o custo desse clique. E, consequentemente, para eu trazer o pacientes qualificados através de um tráfego, eu tenho que ter um volume muito grande para uma conversão que hoje os gestores de tráfego falam aí de uma média de 10%. Então, acaba ficando muito caro, né? Mas tem clínicas que conseguem ainda hoje performar com tráfego. Então, é um canal também que é importante e depende da estratégia. Eu faço tráfego para trazer pacientes, ou eu faço tráfego para melhorar posicionamento. Hoje, o que eu vejo é as clínicas usando o tráfego muito mais para se posicionar do que de fato para trazer pacientes.
Mas já que, né, consequentemente acaba entrando muitos leads atrás do tráfego, através do tráfego, mesmo que em volume e mesmo que leads frios, é importante a gente ter uma estratégia para melhorar a nossa conversão para esses leads de tráfego, tá? Então, até coloquei aqui, né? O tráfego pago são anúncios feitos no Instagram, Facebook, Google ou outras plataformas. Esse canal pode gerar volume, mas nem sempre gera leads qualificados. E o paciente pode não conhecer o médico, pode estar apenas curioso e geralmente tem baixa percepção de valor inicial, que é exatamente o que eu havia falado. Então, aqui um exemplo de uma abertura para uma conversa com lead que vem de tráfego. Olá, Fulano, antes de te passar as informações, vou fazer algumas perguntas rápidas para entender seu caso e verificar se a consulta faz sentido para você nesse momento. Por quê? Essas perguntas, elas são qualificatórias. Eu até comentei com vocês, acho que eu tenho perguntas qualificatórias aqui, são exatamente essas. E o que que eu indico, tá, gente? Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu preciso ensinar para vocês aquilo que funciona realmente. É importante, através de cada canal de aquisição, ter uma abordagem. É o melhor cenário, mas eu sei que muitas clínicas não têm essa operação, não conseguem operacionalizar isso. Mas vamos supor que uma clínica que tem um grande volume de tráfego. Qual que seria a abordagem ideal? Ter um script com perguntas qualificatórias. Esse é o melhor cenário. E aí, aqui eu coloquei exemplos de perguntas que a gente consegue ir entendendo se esse lead tem perfil ou não. Então, entender o que busca melhorar hoje, o que, que ele está procurando, né? O que, que ele quer melhorar. Há quanto tempo isso te incomoda? Já tentou algum tratamento antes? Por quê? Ai, Tati, mas ele não vai ficar respondendo essas perguntas. E eu também não responderia. Então, assim, eu sei que a gente às vezes pensa isso, mas essas perguntinhas, elas são perguntas para entender o nível que esse paciente está dentro daquela classificação do lead score. Se ele minimamente não responde nem 3 perguntas, você acha que ele vai marcar uma consulta? Ele não vai marcar uma consulta se ele não quer parar 2 minutos do tempo dele para responder essas 3 perguntas, nem que seja por um áudio ou, né, enfim. Então, essas perguntas, elas são mais para sentir realmente o nível de interesse desse paciente, tá? É de forma realmente estratégica. E aí temos também os canais de relacionamento interno, né? Então, temos dentro do nosso canal interno o WhatsApp direto, que é um canal de aquisição de pacientes, porque o paciente, hoje a comunicação, né, de modo geral, ela é muito dentro do WhatsApp. Então, no WhatsApp, o paciente, ele quer resposta rápida, ele pode estar comparando clínicas, né? O WhatsApp não é balcão de informação, é sala de condução. Então, sempre direcionar o próximo passo, agendamento, ligação ou confirmação de reserva. Então, é um canal que a gente precisa usar também de forma muito estratégica e realmente dando sempre o próximo passo. Isso eu sempre falo para vocês. Conduza as conversas de forma estratégica no sentido de, Tati, ele só entrou aqui para perguntar o valor. Tá, antes de passar o valor, deixa eu passar antes uma percepção de valor, deixa eu explicar da consulta, deixa eu fazer um CTA, deixa eu direcionar ele para o próximo passo. Então, é um canal importante onde vocês têm o alcance de, né, falar com pacientes antigos, enfim. Pacientes antigos, né? Então, a base interna da clínica é um canal muito negligenciado. E eu sempre falo, gente, nosso principal ativo é o nosso paciente. E os pacientes antigos, eles já deram sim para vocês lá atrás, então eles já confiam, já conhecem a clínica, em algum momento, né, passou com aquele médico, já confiam nos processos de vocês. Então a gente tem que olhar, até antes de olhar para canais externos como Instagram, tráfego pago, primeiro faz uma reativação da própria base, porque são pacientes que já conhecem. Então, entenda ali, né? Ai, Tati, eu tenho uma base grande, sei lá, de 3.000 nomes, 600 nomes, sei lá. Então, olha para essa base de forma estratégica e fala: olha, eu vou entrar em contato com todos os leads e todos os pacientes inativos. E qual é a estratégia para eu fazer essa reativação de base? Tem que ter uma estratégia por trás, tem que ter uma cadência de mensagens, um follow-up. Então, não é só simplesmente manda uma mensagem hoje, não deu certo. Já fiz a minha reativação de base, não deu certo, mandei uma mensagem hoje, sexta-feira, nunca mais mandei. Então, não, tem que ter uma cadência, porque é aquilo que eu falo. Hoje as pessoas vivem na correria do dia a dia. Às vezes você recebe uma mensagem agora ou uma ligação, você não pode atender ou responder.
Só que se essa clínica não, na segunda-feira, por exemplo, não tentar me reativar de novo, me perde, porque eu não vou lembrar também de parar ali para responder aquela mensagem que já foi enviada na sexta-feira. Então, a chance deles me mandarem uma nova mensagem na segunda-feira e eu ver se é um momento que eu posso responder e eu responder é muito maior. Então, é importante ter essa régua de comunicação para fazer a reativação de base, e essa cadência, tá muito certinha e acompanhando isso. E pós-consulta sem fechamento. Então, as pessoas que já passaram na clínica, mesmo que não tenha fechado, também é um canal de aquisição, porque é um canal de relacionamento interno. São pessoas que já, né, deram ali o sim, no sentido de passar em consulta, e aí eu preciso aproveitar também esse canal de aquisição e ter uma estratégia para isso. Que aí são estratégias realmente de conversão, né? E aí, canais de alcance, né? Quando a gente fala de influenciadores, conteúdo e convênios. Então, canais de alcance é um canal muito estratégico também. Então, é importante, assim, Tati, a gente faz tudo isso que você falou. O que mais eu posso fazer para a gente aumentar aqui o nosso número, né, de leads entrando? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. E uma delas eu trouxe para você as principais, mas influenciadores funciona bem também, mas funciona para alcance. Então, dependendo do influenciador, ele só vai me trazer, por exemplo, engajamento. Ele não vai me trazer pacientes que fecham em consulta em si. Mas qual que é a estratégia? O que, que eu quero com esse influenciador? Então, é importante também pensar isso. Deixa eu entender, por exemplo, veio aqui o influenciador querendo uma parceria. Antes de dar o sim, vamos entender qual estratégia eu quero fazer com esse influenciador. Então, vou dar o um exemplo aqui para vocês. Tem influenciadores que são muito grandes no mercado. Eu já fiz parceria com vários. A pessoa tem um alcance gigante, tem milhões de seguidores no Instagram, tá na mídia o tempo inteiro. Mas esse tipo de influenciador, qual que é o público desse influenciador? Eu já fiz com uma grande influenciadora que é muito, muito, muito famosa e eu não tive uma conversão de pacientes dela para consulta. E ela deve ter mais de, sei lá, 30 milhões de seguidores, é muito mesmo. Então, por que eu fui aprendendo com isso? Qual que era a estratégia que a gente utilizava com ela? A gente queria alcance, a gente queria visibilidade. Então, para nós, foi uma parceria muito positiva, porque deu autoridade, deu visibilidade para a clínica, trouxe um alcance muito bom, mas não era o público que consumia da clínica. O público dessa influenciadora não era o público que comprava dessa clínica. Então não trouxe conversão, mas trouxe alcance e visibilidade. Então, sempre antes da gente falar, Tati, parceria com influenciador não funciona. Não é que não funciona, depende do objetivo que eu tenho com essa parceria. Agora, se essa parceria, não, Tati, eu quero uma parceria com pessoas que realmente tragam pacientes. Normalmente, as parcerias que mais performam melhor são as parcerias com micro-influenciadores, que são pessoas mais nichadas. Então, por exemplo, é uma nutricionista que é bombada ali nas redes sociais, ela tem um público mais nichado, que é esse público que fala de saúde, de bem-estar, e só que esse público é o público dela, que são mulheres, que são. Então é mais nichado, mas funciona muito melhor, porque esse paciente tem condição, é um público que tem condição de consumir o nosso serviço ou produto. Então é um alcance menor, né? Ela tem ali uma visibilidade na rede social, não tanto quanto essa primeira influenciadora que eu falei, mas ela tem um alcance dentro do público dela que eu converta 3 pacientes, por exemplo. Eu já tive um resultado muito legal. Então, é entender sempre a estratégia, tá? O que, que eu quero com cada parceria. Conteúdo educativo também é um canal de aquisição. Então, conteúdo educativo, por exemplo, lives, e-books. O que o meu médico pode fazer para ir educando esse paciente e eu aumentar o nível de percepção? Pode ser um grupo de WhatsApp, onde toda semana ele manda lá, sei lá, um e-book, né, falando ali de algum tema específico, e dentro daquele e-book, dentro daquele tema, eu tenho um desconto diferenciado para esse procedimento específico. Eu abro uma live no Instagram toda semana. Esse médico abre uma live com algum tema também ali pertinente. No final da live, eu faço um CTA, eu convido esses pacientes para uma consulta, ou eu pego ali o contato desses pacientes que participaram da live, faço ali uma régua de comunicação com eles. É um e-book.
que eu envio, né? Eu tenho aqui o médico. Hoje em dia é fácil, né? Vocês construírem e-books. Então, qual que é a isca? Então, conteúdos educativos também é um canal de aquisição, tá? Tem um alcance maior, e lógico que dentro disso a gente passa pelo funil para tentar gerar uma conversão. Convênios, marketplaces, né? Então, normalmente podem vir por volumes maiores, que é, por exemplo, eu tenho convênio com X estabelecimento, sei lá, com uma academia grande aqui do meu bairro. Então, eu tenho um alcance maior, um volume maior de possibilidades, mas eu preciso ter a estratégia certa, senão eu não tenho conversão. Né? Então, não é só volume que conta. Volume sem estratégia a gente não consegue converter. Então, é importante assim, vou fazer uma estratégia, qual a estratégia por trás que eu vou desenhar aqui com o meu time para a gente conseguir ser assertivo nessa estratégia. E equipe interna como canal de aquisição, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Lançando um olhar estratégico. Então, a própria equipe, gente, vocês, eu falo, né? Os pacientes é o principal ativo da clínica, mas sem nós, sem a equipe, nada funciona. É importante que vocês tenham esse olhar, né? E é esse o meu papel aqui, é trazer para vocês esse olhar mais comercial sobre toda a clínica. Porque a clínica não é só, eu abri uma clínica, eu faço um tráfego pago e tá tudo certo. Não, é muito mais complexo do que isso. Então, a gente precisa olhar de forma 360 para todos os nossos canais, como está toda a nossa régua de comunicação, se eu estou falando com todo mundo da mesma forma, com os pacientes de indicação, com os pacientes de tráfego, e às vezes é por isso que eu não estou convertendo. Então, aqui é para a gente realmente identificar os gaps que a gente tem para conseguir corrigir. Tá? E aí a gente usando, né, o nosso ativo equipe como canal de aquisição, o que eu, como equipe, posso fazer também para contribuir? Pedir indicação com elegância, então coloquei aqui com elegância, porque assim, a gente está falando da área da saúde, né? Não dá para ser algo tão agressivo. Então, pedir indicação, o paciente elogiou a clínica ali presencialmente, né? Fez algum comentário, que legal, traz seu esposo, indica pra gente uma amiga, tal, e aqui a gente tem um programa de indicação para você também ser beneficiada. Então, sempre ali cavar oportunidades para pedir uma indicação. Identificar oportunidades no atendimento, então perceber as demandas não verbalizadas, lembrando os pacientes sobre retornos, oferecendo continuidade de tratamento. Então, a gente ter também esse olhar, que às vezes passa até despercebido muitas coisas pelo médico, e principalmente aqui, a maioria das clínicas, os próprios médicos também é o dono da clínica, eles acabam tendo uma sobrecarga ali, né, de um monte de coisas que eles têm que olhar e algumas coisas passam despercebidos. Então, entender, né? Olha, esse paciente ele está finalizando esse tratamento. Deixa eu entender aqui se tem outras oportunidades. Vamos marcar um retorno. Vamos dar continuidade no tratamento. Olha, entrou um equipamento novo aqui na clínica. Será que os pacientes sabem? Não sabem, deixa eu comunicar. Então, isso tudo também aumenta nossa aquisição de pacientes, ou pelo menos a retenção. E aí manter um relacionamento ativo, né? Então, manter contato com os pacientes antigos, reativar relacionamentos e transformar experiência em recomendação. Então, esses 3 pontos para nós, quanto equipe, é o que a gente consegue fazer sem depender ali tanto de outras estratégias. E aqui, né, até coloquei, a equipe não deve apenas esperar os leads chegarem, ela sempre pode gerar novas oportunidades com cuidado, ética e relacionamento. E aí, como registrar, né, isso dentro de um CRM? Ou, eu coloquei CRM, mas funciona também dentro de uma boa planilha estruturada de Excel. Então, olhando para os canais de aquisição, como que eu posso olhar para eles de forma mais estratégica? Então, coloquei aqui no topo da pirâmide. Qual canal mais fecha? Então, eu tenho que identificar qual canal desses todos canais de aquisição, mesmo que vocês não façam todos, alguns desses vocês usam. Então, desses canais que a gente utiliza, qual desses eu tenho mais conversão? Eu acredito que a maioria aqui é tudo por indicação, né? Então, identificar onde vale mais investir. Então, vamos supor, identifiquei que a indicação é o que eu mais tenho, é o que mais fecha. Qual canal mais comparece? Né? Então, qual que é a taxa de presença por canal? Então, desses todos os canais que eu falei, qual desses eu tenho mais comparecimento? Qual canal desses mais agenda? E qual canal gera mais leads?
Então, essas perguntas aqui é para vocês fazerem, e aí isso vai dar base para vocês terem esses dados e esses números, tá? E aqui, né, como adaptar a abordagem por origem? Então, isso eu acho que eu já mencionei um pouquinho mais acima, mas eu vou deixei aqui no material para você, para facilitar na hora de vocês fazerem a implementação. Então, indicação. A indicação tem que ter um tom mais acolhedor e especial. Então, valorizar a confiança e agilizar o agendamento sem tratar como um lead comum. Instagram. Um tom mais consultivo, entender a dor, conectar com o conteúdo e gerar percepção de valor antes de apresentar a consulta, né? Isso para Instagram ou parceria. E Google e tráfego, um tom mais objetivo e qualificador. Então, o Google, né, responder rápido é importante, mostrar diferenciais e o tráfego qualificar esse lead antes de falar o preço. Hoje em dia, gente, a gente tem a IA como nosso auxiliador, né? Então, tem muitas clínicas que eu até recomendo, faça um BOLT inicial. O que é o BOLT? É aquele sistema que fala de forma automática com esses leads que chegam. Começam já essa primeira interação de forma automática. E então, assim, na hora de fazer a construção dentro desse BOLT, a gente pode colocar uma pergunta: como nos conheceu? Aí a pessoa vai colocar ali, foi indicação. Então, se for indicação, eu posso ter um script. Isso vocês podem fazer pelo próprio Bolt de forma automatizada, não precisa ser manual. Conheceu pelo Instagram ou parceria. Eu sei que eu tenho um script diferente. Conheceu pelo Google ou meio através de um tráfego, eu tenho um script diferente. Então, hoje, isso é possível ser feito de forma totalmente automatizada e não dá nenhum tipo de trabalho, né? Somente a implementação, mas depois o paciente seleciona ali e aí ele já tem esse primeiro contato ali com o Bolt, tá? E aí, bolts que eu hoje sugiro, tá? Hoje eu sugiro, existe um bolt que eu gosto bastante, eu já trabalhei com ele e sempre indico que é o Chat Guru. Então, caso alguma clínica aqui, né, tenha interesse em entender um pouquinho melhor como que funciona, mas existem outros no mercado, tá? Mas eu gosto, e normalmente eu indico o Chat Guru, gosto bastante, do trabalho deles e as possibilidades que eles têm. Aí erros comuns da equipe nos canais de aquisição, né? Então, atender todos os leads, todas as pessoas da mesma forma, falar o preço cedo demais, não perguntar a origem e não registrar isso no CRM, e não fazer um follow-up e não conduzir. De todos esses erros aqui, esses 4 erros, o que eu mais vejo, eu particularmente, é não registrar essas informações. Então, quando eu não registro, eu não tenho dado. E sem dado, eu não tenho estratégia. Então, é importante. Tati, mas eu sei que, sei lá, eu chuto, né? Vou chutar aqui, mas eu sei, Tati, que a maioria dos nossos leads vem de tal canal. Eu sei que você sabe, tá tudo bem. Só que se acontece alguma coisa com você, sei lá, ou você precisa tirar umas férias, onde eu tenho essa informação registrada? Como que eu faço uma estratégia para entender, por exemplo, hoje eu tenho, sei lá, 60% vem de indicação, 20% vem desse canal e 10% vem desse outro. Como que eu tenho esse dado se eu não anoto, se eu não registro? Aí a gente fica falando tudo em base a achismo, né? E não é o ideal. O ideal é a gente ter isso tudo registrado para a gente conseguir gerar dados e, consequentemente, conseguir gerar estratégia. E aí, não fazer um follow-up faz parte da estratégia. Então, como que eu faço uma estratégia para poder aumentar a minha conversão? Fazendo um follow-up. Né? Então, isso tudo é muito importante. E aí, esse follow-up eu também preciso ter ele registrado, cada etapa, o que foi falado, ou qual as principais objeções para a gente conseguir ir tratando isso, tá? Então, por isso que eu sempre vou bater nessa tecla de que dados, eles são extremamente importantes. Mesmo que não tenham CRM, eu preciso ter uma planilha com isso bem alimentado, tá? E aí, o método prático de condução, né? Independente da origem, a equipe pode seguir uma estrutura simples de 7 passos para qualquer condução, né? Então, conduzir sempre para o próximo passo, né? Então, tem esses horários disponíveis. Qual fica melhor para você? Gerar valor e apresentar a consulta. Então, isso é importante também. Entender a dor e qualificar. E acolher e identificar a origem. Então, esses passos aqui, eles são extremamente. Ai, acho que aqui.
Esses passos aqui, eles são extremamente importantes para a gente sempre conduzir o lead ali ao agendamento, tá? E aqui uma frase, né? Cada lead que chega até a clínica carrega uma história, uma expectativa e uma origem. Quando a equipe entende de onde ele veio, consegue conduzir melhor para onde ele precisa ir. E aí, o que, que os canais fazem? Né? Eles trazem oportunidades. Processo comercial transforma oportunidades em pacientes. Então, isso é muito legal, né? Porque realmente o canal de aquisição ele nos traz uma possibilidade de ter um paciente. E o nosso processo comercial é que vai conduzir esse paciente e realmente vai fazer essa conversão, tá? Deixa eu parar de partilhar aqui para eu ver vocês. Ah, chegou mais gente aqui. Então, temos a Dani, Luiane, Bianca. Pessoal, quem puder abrir a câmera agora, eu abro para um bate-papo. Eu sei que vocês estão no meio aí da operação, mas só para a gente ter um pouquinho de interação, tá? É importante que a gente tenha interação, porque eu sei que, ah, Tati, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Aqui é o momento, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Mas é importante até para vocês conseguirem ajudar as colegas que estão aqui. Então, o que, que eu queria entender de vocês? Desses canais de aquisição que eu mostrei, quais canais vocês utilizam? Alguém consegue abrir o microfone e falar um pouquinho? Quem puder, ou escrever aqui para a gente no chat qual canal utiliza. A Tabata e a Carol, tá? Tati, nossa câmera não funciona. Não tem problema, meninas. Coloca aqui pra gente, então, no chat, tá? Quais canais desses vocês mais utilizam? E se funciona, se não funciona. A Karen colocou que tá sem áudio e sem vídeo, mas que está ouvindo tudinho. Perfeito, Cá, não tem problema. Quem puder, só escreve aqui pra gente, tá? Os canais que utilizam desses que eu mostrei para vocês de aquisição de paciente. Ó, a Dani colocou, Tati, aqui na clínica o que mais funciona é a indicação. Perfeito, Dani. A indicação é aquilo, né? É o que mais funciona mesmo, mas às vezes só é a que mais funciona porque a gente não trabalha os outros. Então é importante, a indicação sempre vem de forma orgânica, normalmente, né? O paciente ele passa ali por uma experiência dentro da clínica e ele automaticamente ele nos indica. Na sua clínica, Dani, a gente estruturou, inclusive, recentemente um programa de indicação que é para aumentar o alcance desse canal. Mas é muito importante a gente também olhar para os outros. As meninas, a Carol e a Tabata, colocaram, né? Indicação e Instagram. Perfeito. Então, assim, indicação com certeza vai ganhar. Dentro de tudo que eu vejo também é o que mais funciona. Que bom. Então, entendam se vocês têm um programa de indicação bem estruturado para aumentar o alcance desse canal e dentro desses outros, o que mais a gente consegue fazer para ter mais aquisições de leads dentro da clínica, tá? Então, eu vou. Se tiver alguma dúvida, podem abrir o microfone. Ah, Karen colocou. Meu computador não tem câmera. Aqui no André, nutrólogo, indicação. E doutor Sérgio, Google e Meta. Perfeito, Ká. De vocês, eu tinha já essa percepção mesmo, que mesmo tendo dois médicos sócios dentro da clínica, cada médico tem um canal principal de aquisição diferente. Então, o doutor André é indicação, doutor Sérgio, Google e Meta. E aí a pergunta que né, de repente fica aí para a gente olhar temos duas comunicações diferentes para esses pacientes, uma para esses pacientes de indicação e outras para esses pacientes de Google e Meta? Eu acredito que sim, pelo que eu conversei com vocês, sim, até porque são dois profissionais diferentes que falam com esse paciente. Mas é importante a gente entender por exemplo, se os pacientes do Dr. Sérgio, eles tendem a ter perguntas qualificatórias e do Dr. André nesse tom mais acolhedor. Então, acho que é importante a gente olhar para isso, tá? Para ter melhor assertividade. Bom, eu acho que é isso dentro do chat, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fala. Essa aula, gente, ela vai ficar disponível dentro da plataforma. O material de apoio também fica anexado lá. Se alguém tiver qualquer dificuldade, ai, Tati, eu quero esse material, informa pra gente, eu envio o PDF, não tem problema.
As nossas aulas acontecem a cada 15 dias, para quem é novo aqui, tá? A cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 2 horas da tarde. Tem duração aproximada ali de 1 hora, 50 minutos de aula. E aí, então, a próxima aula será no dia. Hoje é dia 3, será no dia 17, tá? Oi, Dani, tudo bem? Dani, você tem alguma Oi, dúvida? Quer Tati. trazer algum ponto? Tem sim, Tati. Eu queria ver com você. Você falou um pouquinho, mas assim, como que seria mais aprofundado a gente fazer o follow-up com os pacientes antigos? Eles teria 3 dias a gente fazendo esse acompanhamento ou 7? Perfeito. Dani, ó, o ideal que as empresas falam hoje para um período de follow-up é 7 pontos de contato com o paciente. Desses 7 pontos de contato, o ideal é mesclar entre mensagem, ligação e áudio, tá? Então, dentro desses 7 pontos de contato, a gente tem que fazer uma régua de comunicação. Então, por exemplo, fiz um envio hoje dessas mensagens. Depois de 24 horas, para as pessoas que não responderam, eu vou seguindo essa régua de comunicação, sempre para aqueles que não responderam. Então, quem respondeu vai saindo dessa régua, porque ele respondeu que ou não quer, ou não pode, ou quer e agendou. E essas pessoas que não responderam, é ideal que eu continue até o 7º ponto de contato, tá? E aí é muito importante hoje, eu vejo que as melhores taxas de conversão é aqueles follow-ups mais dinâmicos, onde eu não tenho só mensagem em texto. Eu tenho mensagem, eu tenho, por exemplo, prova social, eu tenho áudio, eu tenho ligação. Então é importante criar uma régua de comunicação. E cada comunicação que a gente faz com o paciente, existe uma régua de comunicação. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um resgate de pacientes, eu tenho que ter uma comunicação para esse resgate. Se eu vou fazer, por exemplo, uma campanha, porque é o mês de julho, a gente está com tantos por cento de desconto, sei lá, em tal procedimento. Aí eu tenho que ter uma régua de comunicação para essa campanha, tá? Então, mais o ideal é ter 7 pontos de contato com esses pacientes e a gente ir mesclando a forma que a gente interage com eles, tá? Respondido? Respondi. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Acredito que não. Então, perfeito. Pessoal, vou encerrar a aula e vamos nos falando. Eu sei que com alguns de vocês eu tenho reuniões aí nos próximos dias. E um excelente final de semana para todos. Nos vemos então na próxima aula no dia 17. Tá bom? Beijo.